As manifestações contra o governo de Nicolás Maduro começaram logo cedo. As ruas de Caracas amanheceram com uma forte presença policial. Agentes patrulhavam as ruas de moto e usavam bombas de gás lacrimogênio. A oposição convocou concentrações em 14 pontos da capital. O autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, reapareceu hoje em público num desses protestos. Um grupo de apoiadores disse que as manifestações contra o governo agora serão diárias e pediu que os seguidores usem faixas e broches azuis para demonstrar apoio à transição do poder. Guaidó voltou a pedir o apoio dos comandantes das Forças Armadas. Afirmou que o governo de Nicolás Maduro perdeu legitimidade e que está na hora de pensar no futuro da Venezuela. Ontem, o presidente americano Donald Trump afirmou nas redes sociais que militares cubanos estão na Venezuela para proteger Maduro. Hoje, o conselheiro de segurança da Casa Branca, Joe Bolton, voltou ao assunto e afirmou que se os 25 mil cubanos que estão na Venezuela deixassem o país à tarde, à meia-noite, Maduro já teria caído. Numa comissão do Congresso, o ministro interino da Defesa, Patrick Shanahan, disse que os Estados Unidos já analisaram todas as saídas possíveis para a crise na Venezuela e estão trabalhando em parceria com a Colômbia e o Brasil. Shanahan afirmou que os Estados Unidos estão fazendo pressão diplomática e econômica contra a Venezuela e também alertou para a presença de cubanos, russos e chineses no país. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, elevou o tom ao dizer que, se for necessário, os americanos vão partir para uma ação militar contra a Venezuela, mas afirmou que prefere uma transição pacífica com a implementação de um governo de transição e eleições livres. Ontem, uma declaração do secretário causou mal-estar com a Rússia. Pompeo afirmou que Nicolás Maduro estava pronto para deixar a Venezuela quando foi convencido pelos russos a ficar em Caracas. A Rússia negou a interferência e afirmou que os Estados Unidos estão travando uma guerra de desinformação. Hoje, Mike Pompeo conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Alertou que a interferência dos Estados Unidos num país soberano é uma flagrante violação dos direitos internacionais e que qualquer ação mais agressiva dos americanos levaria a consequências gravíssimas. Pompeo afirmou que a presença de russos e cubanos está desestabilizando a Venezuela e também as relações entre Estados Unidos e Rússia. Hoje, em Caracas, também houve manifestação de apoio ao governo de Nicolás Maduro. Maduro discursou para apoiadores e disse que o povo foi às ruas no país todo para dizer não ao golpe de Estado. E disse que vai castigar severamente a traição. Ontem à noite, Maduro fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Ao lado dos principais comandantes das Forças Armadas, no Palácio Presidencial de Miraflores, disse que as bases militares estavam em alerta máximo e absolutamente leais a ele e à Constituição. A violência da terça-feira deixou marcas pela cidade. Uma pessoa morreu e mais de 100 ficaram feridas nos protestos reprimidos com força total pelas tropas leais a Nicolás Maduro. 119 manifestantes foram detidos. A posição dos militares é o fiel da balança nessa disputa de poder na Venezuela. Ontem, o diretor do SEBIN, o serviço de inteligência do governo venezuelano, rompeu com o regime de Maduro. Mas o levante, que começou com Juan Guaidó afirmando que tinha conquistado o apoio das Forças Armadas, ainda não se concretizou. Nicolás Maduro terminou de discursar agora há pouco. As imagens desse discurso foram transmitidas pela TV estatal da Venezuela. Maduro convocou um encontro para discutir o que chamou de plano de mudança e correção e pediu que governadores e prefeitos levem ideias e propostas concretas de mudança.
O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje cedo com ministros e comandantes das Forças Armadas para discutir o agravamento da crise na Venezuela. O presidente foi para o Ministério da Defesa no início da manhã. Jair Bolsonaro ouviu os relatos sobre a situação na fronteira e as incertezas no país vizinho. Os 25 militares venezuelanos que pediram asilo ainda não conseguiram chegar à Embaixada do Brasil em Caracas. A área está cercada pela polícia bolivariana. Bolsonaro não viu derrota no movimento promovido ontem por Juan Guaidó. Não tem derrota nenhuma, eu até elogio, reconheço o espírito patriótico e democrático que ele tem por lutar por liberdade em seu país. Bolsonaro voltou a dizer que uma intervenção militar brasileira não está em discussão. Não há nenhum contato nesse sentido. Se porventura vier, o que é normal nós acontecemos, o presidente reúne o Conselho de Defesa, toma a decisão, participa o Parlamento brasileiro. Desta vez, Bolsonaro incluiu a participação do Congresso. O presidente da Câmara, que havia alertado para essa ordem constitucional, disse hoje que o senador Flávio Bolsonaro esclareceu que a mensagem do pai, Jair Bolsonaro, de ontem, sobre a crise na Venezuela, não tratava da possibilidade de declaração de guerra. Rodrigo Maia afirmou que isso tranquiliza, porque é uma postura de respeito ao Congresso. Na avaliação do governo brasileiro, a crise venezuelana tende a caminhar para um desfecho, mas isso pode levar meses, com reflexos aqui no Brasil. Um efeito é sobre o preço do petróleo, que pode sofrer oscilações por causa dos conflitos no país vizinho. Com essa ação, com embargos, o preço do petróleo a princípio sobe. Nós temos que preparar, dada a política aí da Petrobras, não intervencionista da nossa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá. O desabastecimento de energia elétrica em Roraima é outra preocupação. O principal fornecedor do estado é a Venezuela. A solução seria incluir Roraima no Sistema Interligado Nacional, mas isso depende da construção do linhão, uma linha de transmissão que esbarra na resistência das comunidades indígenas. Reunimos o Conselho de Defesa há poucas semanas e foi unânime o sinal verde para que nós viéssemos a construir mais rapidamente esse linhão. Aceitamos um questionamento da FUNAI, que de modo que até o dia 15 agora teremos ou não um sinal verde por parte das comunidades indígenas. E o governo brasileiro deve acelerar a transferência dos venezuelanos de Roraima para outros estados do país. Nós já interiorizamos cerca de quase 6 mil venezuelanos. Nós precisamos acelerar o ritmo. Na avaliação de militares brasileiros, o presidente Nicolás Maduro sai politicamente enfraquecido, mas ele ainda detém o alto comando militar. Juan Guaidó ganha fôlego, apesar da tentativa fracassada de derrubar Maduro. Ainda segundo essa análise, os militares venezuelanos de altas patentes até pensam em abandonar Maduro, mas eles querem garantias de que serão anistiados de seus crimes. Temem extradição para os Estados Unidos, onde seriam julgados por tráfico de drogas e armas. No fronte diplomático, os últimos acontecimentos na Venezuela motivaram mais uma reunião do Grupo de Lima, formado por países das Américas, marcada para sexta-feira no Peru. O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, anunciou que vai mandar um representante. O número de imigrantes venezuelanos que atravessaram ontem a fronteira com o Brasil quase triplicou. É madrugada e as ruas viram um dormitório de quem não tem onde ficar em Pacaraima. Eles são venezuelanos que fogem da crise na Venezuela. A Carmen deixou o país para trás, menos a barraca. Agora este é o único refúgio dela e dos parentes. Aos 53 anos, a cabeleireira quer conseguir trabalho no Brasil e assim alimentar a família que ficou na Venezuela. Mas ela ainda aguarda a esperança de um dia poder voltar. Nas primeiras horas de hoje, centenas de venezuelanos, entre adultos, idosos e crianças, chegaram à fronteira com o Brasil. Eles querem refúgio ou residência temporária e assim ter o direito a documentos brasileiros. O pedido é feito no posto de triagem da Operação Acolhida, coordenada pelo Exército Brasileiro.
Só ontem, 848 imigrantes entraram no Brasil passando por Roraima. Eles chegaram a pé por trilhas clandestinas. O número de venezuelanos que entraram no Brasil num único dia é o maior desde que a fronteira foi fechada há pouco mais de 2 meses. A Diosmira viajou 2 dias de ônibus e de carona. Ela conta que se sente aliviada de chegar ao Brasil, mesmo sem saber para onde ir. E acredita, vai conseguir um emprego, ter uma melhora, uma solução para ter uma casa no Brasil e assim poder trazer os filhos. Buscar uma solução, tendo uma residência para trazer a meus filhos. A seguir...